Polícia Federal mira o contrabando de ouro ilegal da Amazônia em nova operação. Governadores pedem reposição de perdas do ICMS para não aumentar impostos. E você vai ver também. Prazo para a declaração do Imposto de Renda 2023 foi ampliado e vai até o dia 31 de maio. Um ano depois, Petrópolis ainda se recupera da tragédia que vitimou 235 pessoas. E ainda, a OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo. No Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil, a gente chama a atenção para a doença que é considerada a principal causa de morte em crianças. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pátio. Já chegamos à metade da semana. Ainda bem, faltam só 2 dias. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. A Polícia Federal realiza uma operação que investiga o contrabando de ouro ilegal da Amazônia para o exterior. A Justiça bloqueou 2 bilhões de reais dos suspeitos. A operação tenta cumprir 27 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 7 estados: Pará, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas, São Paulo, Mato Grosso e Roraima. Mais de 100 policiais federais atuam na operação, além de 5 auditores fiscais e 3 analistas da Receita Federal. A Justiça bloqueou 2 bilhões de reais de suspeitos de usarem notas fiscais eletrônicas para esquentar ouro extraído de garimpos ilegais na região amazônica. O esquema facilitaria o envio do minério para 4 países: Itália, Suíça, China e Emirados Árabes. Entre 2020 e 2022, a fraude na emissão de notas fiscais chegou a movimentar 4 bilhões de reais, o equivalente a 13 toneladas de ouro. O inquérito que deu origem à operação e ao bloqueio dos bens começou em 2021. Na ocasião, informações apuradas pela Receita Federal indicavam que uma organização criminosa mantinha um esquema para esquentar ouro extraído em garimpos ilegais de difícil acesso. O esquentamento é uma prática que visa dar aparência legal para o ouro obtido ilegalmente. Os governadores estaduais pedem a reposição de perdas do ICMS para não aumentar os impostos. Os gestores calculam mais de 40 bilhões de reais a serem pagos pela União. Os gestores estaduais pressionam a União para repor as perdas de arrecadação que sofreram por causa das mudanças nos cálculos do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os governadores querem firmar um acordo com a Câmara e o Senado até março, com a promessa de não repassar as despesas ao consumidor, aumentando os tributos se o governo repor as perdas. O governo federal já indicou que vai compensar os estados, mas o impasse ainda gira em torno dos valores. Enquanto os governadores calculam 45 bilhões de reais a serem pagos pela União, o Tesouro Nacional estima uma fatura na casa dos 22 bilhões de reais. Pelas discussões, o valor deve ser uma média entre o que prevê os estados e uma portaria feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apontou uma perda de 13 bilhões nas arrecadações. E para aumentar o valor repassado pela União, os governadores indicam que vão aceitar os repasses em parcelas. A Receita Federal anunciou que o prazo de entrega da declaração do imposto de renda ficou maior e vai até o fim de maio. De acordo com o fisco, a intenção é permitir que contribuintes possam usar a declaração pré-preenchida. Neste ano, o prazo para entrega da declaração de imposto de renda de pessoa física 2023 foi ampliado para o dia 31 de maio. O tempo para este procedimento costumava terminar em abril. Com a extensão, os contribuintes vão ter de 15 de março até o final de maio para apresentar a documentação. A declaração pré-preenchida é oferecida ao contribuinte a partir do que é informado em outro tipo de documento, a declaração de imposto de renda retido na fonte, entregue ao órgão até o final de fevereiro. Esses dados são fornecidos por pessoas jurídicas, pagadoras e usados para preenchimentos prévio das declarações de pessoas físicas.
Segundo a Receita, a declaração pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte. Esse tipo de declaração possui informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que estão carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação. E o Ministério do Desenvolvimento Social revelou que o número de famílias de apenas uma pessoa que são beneficiárias do Auxílio Brasil mais do que dobrou no ano passado. O aumento foi de 156% entre novembro de 2021 e novembro de 2022. Este grupo é apontado com maior potencial para o recebimento indevido do benefício a partir de informações falsas sobre a estrutura das famílias. Por isso, também é um dos focos do Bem Fino, que vem sendo aí realizado desde o fim do ano passado pelo governo federal no Cadastro Único. Mais de 22 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil e há indícios de que pelo menos 2,5 milhões delas recebam um benefício de maneira indevida. Olha, uma falha elétrica paralisou a operação na linha 4 amarela do metrô aqui de São Paulo. As plataformas ficaram lotadas e os usuários reclamaram da falta de informação e também do calor. O metrô informou por nota que técnicos atuavam para restabelecer a circulação de trens e que por volta das 11 da manhã os trens voltaram a operar parcialmente da Paulista até a Luz, nos dois sentidos. O sistema Paese foi acionado para atender a demanda de passageiros. E um ano depois da tragédia em Petrópolis, que provocou a morte de 235 pessoas, a cidade tenta se recuperar. Os rastros dos danos causados pelas fortes chuvas ainda são visíveis em vários locais. No dia 15 de fevereiro de 2022, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, decretou o estado de calamidade pública. Em apenas 6 horas, o volume de chuva que atingiu a cidade era o esperado para o mês todo. As principais ruas ficaram alagadas, os rios transbordaram e diversos deslizamentos de terra aconteceram em vários bairros. O número de mortes chegou a 235, na considerada a maior tragédia da história da cidade. Um ano depois, moradores ainda tentam reconstruir suas vidas em meio à dor do luto pela perda de parentes, amigos e vizinhos. Pessoas que viviam nas áreas mais atingidas ainda cobram o início das obras por parte das autoridades. No centro histórico, as praças e vias foram recuperadas e os comerciantes conseguiram retomar os negócios com a ajuda de clientes e fornecedores. Mas os problemas não acabaram e quando chove forte, a praça fica tomada pela água, já que os bueiros estão entupidos. Já em outras regiões, as perdas ainda são aparentes. No Morro da Oficina, lugar mais atingido pela chuva, só restam escombros de casas. Quem ainda permanece nas encostas vive assustado com a chance de uma nova chuva forte. As obras de contenção e drenagem no Morro da Oficina só começaram em janeiro deste ano. A Prefeitura de Petrópolis dividiu as intervenções em 3 etapas, cada uma compreendendo uma área. A segunda etapa ainda está em fase de licitação e a terceira espera a conclusão do projeto executivo. Segundo a gestão municipal, 41 obras estão em andamento e outras 40 em fase de licitação, além das 48 concluídas. Já o governo estadual afirmou que houve um investimento de R$ 255 milhões em trabalhos de contenção de encostas, reconstrução de ruas e reforço estrutural. E antes do intervalo, a gente fala do tempo para esta tarde. A quarta-feira tem sido marcada por calor em grande parte do país, mas as áreas de instabilidade continuam se espalhando e provocando chuva em diversas regiões. Vamos conferir então como está o tempo nesse momento em algumas cidades? A gente começa falando de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O dia por lá segue instável. Como você vê na sua tela, muitas nuvens carregadas estão sobre a cidade e isso significa que a região deve enfrentar chuva ao longo desta tarde. Campo Grande registra nesse momento 30 graus. Agora vamos para Belo Horizonte, onde o tempo segue firme e quente por enquanto. A cidade registra nesse momento 31 graus, mas muitas nuvens devem continuar a se formar ao longo da tarde, provocando chuvas já no início da noite. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora.
A cidade tem enfrentado um dia instável e bem abafado. Muitas nuvens carregadas tomaram céu ao longo da manhã e a previsão é de que a capital paulista registre chuva durante a tarde. De volta comigo, São Paulo registra nesse momento 30 graus, calorão. Dani? E veja a seguir, a OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo. E ainda, no Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil, a gente chama a atenção para a doença que é considerada a principal causa de morte em crianças. Nós voltamos já! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h16 aí pelo horário de Brasília. E voltamos para falar sobre saúde. Hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Apesar da redução, a doença ainda é a principal causa de morte em crianças. Em geral, a primeira causa de morte em crianças seria por acidentes e a segunda, o câncer infantil. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que a cada ano sejam registrados 7.930 novos casos de câncer em crianças e jovens de 0 a 19 anos de idade. E como a incidência de tumores vem aumentando lentamente ao longo dos anos, ele começa a aparecer como causa importante de doença em criança. Em 2020, foram registrados 2.280 óbitos em crianças e adolescentes de todo o Brasil. Entre os tipos mais comuns de câncer infanto-juvenil estão leucemia, linfoma e tumores do sistema nervoso central. A doença é muito séria, mas tratamentos trouxeram ao longo dos anos uma esperança na busca pela vida. Como em todos os casos, a possibilidade de cura aumenta quando o paciente é diagnosticado precocemente e tratado. Nos países de alta renda, entre 80% e 85% das crianças acometidas por câncer podem ser curadas atualmente. No Brasil, o percentual é mais baixo e variável entre as regiões, mas apresenta média de cura de 65%. Em geral, o tratamento de um câncer infantil leva de 6 meses a 2 anos, dependendo do tipo de doença apresentada pelo paciente. Após esse prazo, a criança fica em acompanhamento ou no controle por 5 anos. E ainda falando de saúde, São Paulo faz hoje o dia D para a vacinação de crianças. A ação conta com apoio de escolas públicas. As escolas municipais de São Paulo realizam o dia D para a imunização infantil. A atualização vacinal é válida para crianças com até 5 anos de idade. A ação foi iniciada em 6 de fevereiro, primeiro dia do ano letivo, com a distribuição dos cartões de declaração de vacinação atualizados aos pais e responsáveis pelos próprios estudantes. As vacinas oferecidas são as previstas no Programa Nacional de Imunizações, a BCG, hepatites A e B, poliomielite, rotavírus, pentavalente, febre amarela, sarampo, tétano, Covid-19, entre outras. As unidades básicas de saúde solicitaram por meio da busca ativa que pais e responsáveis levem as crianças com vacinas em atraso para a atualização da caderneta. As UBSs também vão ter atividades para estimular a participação do público infantil. A Prefeitura da capital reforçou que a aplicação dessas doses é fundamental para o controle, a eliminação ou a erradicação de doenças. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou o projeto de lei que proíbe a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ter acesso aos locais públicos e privados do Estado. O texto foi publicado no Diário Oficial, com vetos aos itens do projeto que previam punição aos estabelecimentos que descumprissem a medida. Uma das justificativas para a sanção é que o Estado atingiu altos índices de cobertura vacinal. E o governo da Guiné Equatorial confirmou o surto do vírus Marburg, que já infectou cerca de 16 pessoas e provocou ao menos 9 mortes. E o vírus, pertencente à mesma família do Ebola, é altamente transmissível e sua taxa de mortalidade pode chegar a 88%.
Após a confirmação do surto do vírus Marburg por autoridades da Guiné Equatorial, o governo de Camarões também detectou 2 casos suspeitos em uma região de fronteira com o país. Após os relatos, a Organização Mundial da Saúde veio a público dizer que aumentou sua vigilância epidemiológica na região. Além dos casos relatados oficialmente, 21 pessoas seguem em isolamento após terem entrado em contato com as vítimas. Desde que foi identificado na Alemanha em 1967, outros surtos e casos do vírus já haviam sido notificados em países da África Central. O Marburg é um vírus que pertence à mesma família do ebola. Apesar de rara, a doença é altamente infecciosa e a sua taxa de mortalidade pode chegar a 88%. O vírus é transmitido aos humanos por morcegos, através do contato com alimentos e materiais infectados e também por fluidos corporais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o período de incubação leva de 2 a 21 dias. Já o diagnóstico não é fácil, porque os sintomas são semelhantes a outras doenças infecciosas, como febre, fadiga, dores musculares, vômito e diarreia. Ainda não existem tratamentos antivirais aprovados para combater o vírus, mas, segundo a OMS, se manter hidratado e tratar os sintomas específicos da doença pode melhorar as chances de sobrevivência do paciente. E agora a gente traz atualizações sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. O número de vítimas fatais nos 2 países já passa de 41 mil. Na Turquia, equipes de resgate continuam com as buscas, enquanto o governo começa a focar na reconstrução da região. Quase 10 dias após o terremoto de magnitude 7,8 atingir parte da fronteira entre a Turquia e a Síria, equipes de resgate seguem trabalhando nas buscas por desaparecidos e possíveis sobreviventes. Nesta quarta-feira, uma mulher turca de 42 anos foi resgatada com vida dos escombros em Kahramanmaraş, quase 222 horas depois do primeiro tremor. Poucas horas depois, uma outra mulher de 77 anos também havia sido encontrada com vida, na região de Adıyaman. Cerca de 9 pessoas foram retiradas vivas dos escombros nesta terça-feira. Os resgates fizeram com que o presidente turco Tayyip Erdogan prometesse estender os esforços de resgate que já estavam entrando em fase final. Nesta quarta-feira, o governo do país também começou os esforços para a reconstrução e deslocamento da população para casas e prédios considerados seguros pelos bombeiros. De acordo com o Ministério Turco de Meio Ambiente e Urbanização, as casas e prédios comprometidos pelo terremoto serão demolidos e reconstruídos de forma segura. No noroeste da Síria, que é controlada por rebeldes e que tem sofrido há anos com diversos conflitos, a situação segue preocupante. Milhares de pessoas ainda estão se virando em meio aos escombros, enquanto a ajuda internacional chega lentamente. E depois de pouco mais de 8 anos, a primeira-ministra da Escócia renunciou de forma surpreendente ao cargo nesta quarta-feira. No discurso, ela afirmou temer que o período à frente do país estivesse se tornando longo demais. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, anunciou nesta quarta-feira a renúncia ao cargo e que vai deixar o comando do Partido Nacional Escocês. Uma eleição será convocada para definir o próximo líder da sigla. Entregar absolutamente tudo é a única maneira de realizar esse trabalho. Esse país não merece nada menos do que isso. Mas, sendo sincera, ninguém consegue realizá-lo por tanto tempo. Para mim, há o perigo de estar se tornando longo demais. Defensora da independência escocesa, Nicola Sturgeon estava no cargo de primeira-ministra há pouco mais de 8 anos e desfrutava de alta popularidade. Ela planejava realizar um segundo referendo de separação do Reino Unido, mas teve o plano frustrado por uma decisão da Suprema Corte Britânica. Em 2014, os escoceses rejeitaram uma primeira votação pela independência, mas 2 anos depois foi aprovado o Brexit, que na Escócia foi rejeitado. Nascida na cidade industrial de Irvine, ao sudoeste de Glasgow, filha de pai eletricista e mãe enfermeira, Nicola Sturgeon se filiou ao Partido Nacional Escocês aos 16 anos e foi vice-coordenadora da ala jovem. Ela é casada com Peter Murrow, diretor-geral da sigla. Apesar da renúncia, Sturgeon destacou que não vai deixar a política porque permanece comprometida com temas como melhores oportunidades para os jovens e independência da Escócia.
E uma última informação, o bilionário Elon Musk declarou nesta quarta-feira que uma outra pessoa pode assumir o comando do Twitter até o fim do ano. O empresário disse que pretende estabilizar a plataforma. Desde que foi comprada pelo bilionário no fim de outubro, a rede social passou por uma montanha-russa, como ele mesmo definiu, de polêmicas e problemas técnicos. O anúncio foi feito durante uma participação por videoconferência no evento World Government Summit, que acontece em Dubai. Acho que preciso estabilizar a organização, deixar claro que ela está em um lugar financeiramente saudável e que o mapa do produto está desenhado. Acredito que provavelmente até o fim de 2023 é um bom prazo para encontrar alguém que administre a companhia, porque penso que ela deve estar em uma posição estável até o fim deste ano. A gestão do mega empresário à frente da plataforma provocou muitas polêmicas, tais como as demissões em larga escala, a reativação de contas que estavam banidas e a suspensão de jornalistas críticos a Musk. As mensagens racistas e de ódio também aumentaram, o que provocou a preocupação das agências reguladoras e a debandada de grandes anunciantes, que constituem a principal fonte de receita do Twitter. Em dezembro, o bilionário anunciou pela primeira vez que planejava deixar o posto de CEO da rede social e que procurava alguém tolo o suficiente para assumir o cargo. Musk também é criticado por ter deixado de lado suas outras empresas, em particular a montadora Tesla, cujas ações desvalorizaram desde que o bilionário assumiu o controle do Twitter. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã. E eu volto daqui a pouquinho na edição de 1h50. Espero você. Até mais.